Boa tarde, Júlio Isidro. Olá. Júlio José de Pinho, Isidro do Carmo, não é? Exato. E com um percurso de vida já de 79 anos, assim podemos dizer a idade, não é? Sim. Já tem havido entrevistas em que eu pergunto às senhoras se posso dizer a idade ou não, porque normalmente, ou em alguns casos, não é as tão senhoras hoje em dia assim já não se importam muito que se pergunte a idade. A última pessoa que eu mais perguntei incomodadas isso, de perguntar qual é o peso. talvez, mas a última pessoa que eu perguntei isso também não tinha problema de peso, tal como o Júlio Isidro, que foi a Margarida Pinto Correia, Sim, e ela não tinha qualquer problema também, nem com a idade, nem com o peso, não é? E nasceu em Lisboa, alfacinha de gema, podemos dizer assim, porque é de São Sebastião da Pedreira, que era, desculpe só aqui o comentário, mas quando eu fazia muitas escrituras em Santarém, o ajudante notário perguntava-me sempre, de onde é que as pessoas são? São de Lisboa? Então são de São Sebastião da Pedreira. Mas isso era por uma razão, era por causa da maternidade Alfredo da Costa, mas eu nasci em casa. Então não foi esse o caso. Embora, como eu morava na João Crisóstomo, portanto, a minha freguesia era a de São Sebastião da Pedreira, mas realmente a freguesia, em determinada altura de metade do país, era São Sebastião da Pedreira por causa da maternidade Alfredo da Costa. A altura em que contava era o sítio onde a pessoa nascia mesmo, exato, mas isso são outras histórias. Mas nós estamos hoje aqui no Centro Cultural do Cartacho, também porque tem uma casa aqui na Eireira. O que é que o fez atrair pelo Ribatejo? Olha, quem é que me fez atrair por Ribatejo, diria eu, foi o João Maria Tudela. Além de que eu tinha aqui também amigos meus, amigos meus do aeromodelismo, o Golão, que tem aqui também uma empresa, e que era meu colega aeromodelista, e eu sabia que ele, enfim, vivia aqui. Mas fiquei surpreendido foi quando soube que o João Maria Tudela, que eu conhecia da Avenida de Roma, do Vavá, das vidas todas musicais e artísticas, tinha aqui uma casa na Lapa. Aliás, uma pessoa benzoca como ele só podia ter uma casa na Lapa, fosse a Lapa onde fosse. Comparando a Lapa com a Lapa não era a Lapa de Lisboa, mas era a Lapa daqui, tinha que ser. E realmente ele disse-me que havia ali uma terra, um pedaço de terra, com uma casa que ele não me disse que estava tão degradada quanto isso, de uma família, no fundo era já só um casal muito idoso, que queriam mudar para Lisboa, até por questões de segurança e de tranquilidade, relativamente à saúde, e que venderiam aquilo. Pronto, e o João Maria Tudela, que era também vendedor imobiliário, na parte, não digo final, mas numa parte substancial da sua vida, ele vendeu muitas casas, normalmente só casas grandes e palacetes e tal, intercedeu para que eu comprasse a casa. Comprei a casa e o terreno, é 1 hectare, não é? E pronto, e a partir daí depois começámos, eu e a minha mulher, a olhar para aquilo, para aquela semi-ruína, e tem sido uma obra de 25 anos. Pensar porque a cada dia o que é que se pode ir fazendo. Aí vai, pois, porque nós fomos fazendo a casa, ou refazendo, para ser mais correto. E, além de tudo mais, porque estas coisas, como toda a gente sabe que vive no campo, tem sempre mais um problema que vai surgindo, mas temos reconstruído a casa e hoje em dia está, para uma casa de campo, está praticamente a 100%. O João Maria Tudela, que eu estive na casa dele da Lapa, precisamente, numa altura, já não sei há quantos anos, em que ele pensava vender a casa e que tinha um recheio que fascinava mais o recheio do que a própria casa, não é? Ele tinha um recheio fabuloso na casa. Não sei hoje o que é que aconteceu, também não vem agora aqui ao caso, mas não sei hoje, entretanto, o que é que aconteceu à casa, provavelmente foi ele primeiro, ele morreu com 80 anos. Pois. E depois a viúva é que vendeu a casa, penso eu. E certamente o recheio, não é? Mas voltando ao que estamos aqui hoje para fazer, voltando à vida, digamos assim, do Júlio Isidro, aos 15 anos, e por acaso é com a mesma idade que o nosso comum amigo António Sala, começou a sua atividade profissional, podemos dizer assim, mas antes disso teve um percurso, certamente em Lisboa, porque nasceu lá. Pois. Como é que foi, que recordações lhe trazem a sua infância? As recordações da minha infância
só podem ser boas. E a razão é muito simples, é porque temos que fazer uma divisão clara entre o país em que vivíamos e a pessoa que cada um de nós era. Ora bem, quer dizer, eu até essa idade não tinha consciência do país em que vivia, não é? Eu tinha apenas consciência de que era jovem, de que era miúdo, claro, que era jovem, e tinha a alegria própria das crianças e dos jovens. Muito embora não fosse demasiadamente esfuziante, nunca fui. Também não era introvertido, mas era um pouco tímido. E portanto, quer dizer, lembro-me perfeitamente, nasci na Avenida João Crisóstomo, nasci em casa, o meu pai era funcionário de uma companhia de seguros, enfim, numa aberração da sua própria formação literária. O meu pai era formado em Histórico-Filosóficas e em Filologia Clássica, e podia ter sido tudo menos funcionário de uma companhia de seguros, mas foi. E foi até ao final da sua vida mais. Quer dizer, já no limite de idade ainda insistia para que o não reformassem. Portanto, teve um emprego na vida, E portanto, a minha mãe, quando casou com o meu pai, era uma jovem estudante do conservatório de piano, e quando eu cheguei lá à casa, acabadinho de nascer e cresci, apercebi-me que havia 2 pianos em casa. O da minha mãe, que sabia música e que sabia tocar, mas que não tocava, e o do meu pai, que não sabia música e sabia tocar. E tocava tudo e mais alguma coisa, de ouvido. E depois, mais tarde, venderam um dos pianos. Aquele que ficou foi o da minha mãe, curiosamente, e que nós temos na nossa casa. Não aqui, mas na outra casa. Mas não foi daí que veio a influência para a sua vida na área da produção mais tarde também, da escrita mais tarde também, mas da locução, da apresentação, não foi daí que veio essa influência? Veio, e devo dizer também muito ao contrário do que seria o meu ambiente familiar. O meu pai era um intelectual, não fazia mais nada senão ou ler, ou falar com amigos, normalmente em voz baixa, porque era, como muita gente que pensava neste país, era daquilo que se chamava o reviralho, não é? Portanto, era da oposição, e a minha mãe primeiro ficou em casa durante uns anos, e mais tarde, até por dificuldades económicas da família, a minha mãe tirou um curso aceleradíssimo de radiologista, não médica radiologista, não, de técnica de radiologia. E até me lembro que enganou na idade, porque já ultrapassava a idade, mas ninguém se apercebia da idade dela, e passou a fazer radiografias num consultório. Como agora ao filho, também ninguém se apercebe da idade, por isso eu comecei por dizer a idade, para as pessoas se aperceberem. E, portanto, quer dizer, eu, nessa altura, tal como agora, era mesmo muito criativo. Estava sempre a inventar coisas em casa, porque, lá está, não sendo muito esfuziante, enfim, porque há jovens que são muito alegres e muito comunicativos. Eu tinha outro tipo de comunicação, mas não invalidou que eu não tivesse feito um teatro em casa, com o meu pai a patrocinar-me a cortina de boca de cena, que montámos com 2 portas lá de casa, tirámos 2 portas, fizemos portas de um lado e do outro, e pusemos uma barra, e em Chita eu tinha também uma boca de cena, escrevia as peças, e as peças eram interpretadas por quem? Por mim, pelas minhas irmãs, que são gêmeas, por amigas das minhas irmãs, e sobretudo eram mais elas do que eles, porque os outros meus colegas eram mais dados a outro tipo de atividades, não é? Mais futebols, não é? Provavelmente mais ativos. Eu fiz também um cinema em casa, e fui eu próprio que fiz a máquina de projeção, com uma caixa de sapatos e com óculos das minhas avós, óculos com uma potência enorme, eram daquelas lentes de ir ao forno, parecia um pirex de ir ao forno, e desenhei eu o próprio filme, um filme pequenino, em papel vegetal. Eu é que desenhei o filme, e
o filme era um pintainho a sair do ovo. E, portanto, eu sabia que tinha que fazer vários fotogramas e, portanto, com a minha canetinha lá fui desenhando e depois aquilo estava preso em 2 carretos, aqueles carretos das linhas, que eram em madeira. Os carrinhos, não é? De linhas. Exatamente. Coates and Clark, lembra? A marca era Coates and Clark. Ainda me lembro disso também, sim. E eu enrolava aquilo e as minhas avós viam o pintainho a sair do ovo, mas depois o momento mais emocionante era quando eu rebobinava e o passarinho desnascia, portanto entrava outra vez para dentro do ovo e era um grande sucesso lá. Mas essa ideia de, pegando nisso, essa ideia de fazer o espetáculo todo, digamos assim, planear isso do carrinho, executar tudo isso, teve a ver ou terá sido o princípio... Estava lá o produtor e o autor, não é? Hoje, ou ao longo da sua vida, fez os espetáculos, ou pelo menos os eventos, de uma forma quase completa, pensava tudo por si, não é? E pensava e penso. E pensa. Isso terá já sido esse o princípio? Eu penso que sim. E eram, por exemplo, também cenas de experiências de química que eu fazia e que às vezes incomodavam a família, quando eu fazia, por exemplo, anidride sulfuroso, que cheirava bastante mal, e portanto também tinha as minhas provetas para fazer isso e tal. E daí depois... aos 9 anos comecei também a interessar-me pelos aviões, porque o vizinho da frente, que era o engenheiro Berger, Renato Berger, tinha 4 filhos, 3 rapazes e uma rapariga, e o senhor era bricoleur e tinha uma oficina em casa, uma coisa extraordinária, e fazia aviões também, ele. Curiosamente, os filhos não estavam para aí virados, especialmente. Tinham algum interesse, mas não muito. E eu, quando ia visitar os meus amigos, que eram da família Gentil, portanto, netos do professor Gentil, do Instituto de Oncologia, do grande médico. Do Francisco Gentil. Eu conheço muito bem e faz o favor de ser meu amigo, o António, o professor António, porque o Francisco já morreu há mais anos, não é? Pois. E então, António Gentil Martins. Gentil Martins, pois, exatamente. Eu sou muito amigo do António Gentil Martins também, que continua a ir a tudo quanto seja eventos, é uma coisa extraordinária, com os seus 90 anos, tem 90 anos, penso eu. Mas ele lá ia à casa também. E eu ia muitas vezes, ia naturalmente para a oficina do engenheiro, o engenheiro Renato Berger, que era casado com Isabel Gentil. Isabel Gentil era a filha do professor Francisco Gentil. E pronto, então comecei também a interessar-me, e ele era um pai bem diferente do meu, como eu ficava fechado em casa, que aos domingos ia para o estádio universitário lançar os aviõezinhos pequeninos, feitos em balsa e tal. E eu ia, entusiasmadíssimo, eles também iam, não tão entusiasmados, e pronto, e a partir daí comecei também a ter uma pequenina oficina no meu próprio quarto. Que se mantém até hoje, não nesse quarto, obviamente, mas já não é no quarto, por o aeromodelismo até hoje, não é? Ouvi muitas reprimendas da minha mãe, para já pelo cheiro da cola celulósica dentro do quarto, também por alguma sujidade que eu ali criava em cima da secretária, e não deixei de fazer, é evidente. E depois, portanto, entrei para o Liceu Camões, e aos 10 anos fui obrigado a entrar para a Universidade Portuguesa, e quando estou a dizer obrigado, não estou aqui a pôr nenhuma componente de caráter ideológico, porque não tinha, como deve calcular. Claro. Apercebi-me que, passado pouco tempo de estar na Universidade Portuguesa, aquilo era uma coisa muitíssimo chata, porque era às quartas e sábados, depois do almoço, andarmos a marchar uns atrás dos outros, a fazermos com bandeiras uma linguagem de comunicação, de letras e não sei o quê, a fazer de conta que fazíamos campismo, e eu, muito incomodado, lá ia. E ainda com uma particularidade, é que no meu pelotão, não sei se aquilo se chamava um pelotão, eu era o único que estava desfardado. E era permitido? Não, aí já era uma questão do meu pai. O meu pai não queria que eu me vestisse da Universidade Portuguesa, mas eu queria.
Mas a mocidade portuguesa estava intimamente ligada nessa altura ao regime, à União Nacional, não é? Exatamente. Portanto, estamos a falar de quê? Dos anos 60, talvez? Dos anos 50, 50 e tal. 50 é muito, 50 e tal. Exatamente, por isso é que o meu pai não estava com vontade nenhuma que eu me fardasse. Só que um dia o comandante de Falange informou-me que ou eu aparecia com o fardo na próxima semana, ou então começava a apanhar faltas que eram faltas como se faltasse à matemática, ou ao inglês, ou outra coisa qualquer. E que, portanto, iria chumbar o ano. E eu contei isso ao meu pai, e então a minha mãe foi ao Palácio da Independência comprar uma farda. E eu devo dizer que fiquei satisfeitíssimo de estar com a farda da mocidade. Pelo menos já estava igual aos outros, não é? E sentia-me bem, sabia lá que o S o que é que queria dizer, então, até diziam que o S queria dizer servir e não queria dizer Salazar, e portanto, para mim era igual. Era duplo. Era mais ou menos igual. Eu achava graça era estar fardado como os outros. E pronto, mas, passado pouco tempo, ainda penso que no primeiro ano, no segundo período, eu fui ao pátio dos mais velhos. Aqui, o Liceu Camões tinha 2 pátios, o pátio dos mais novos, do primeiro e segundo ano de liceus, que hoje em dia seria o 5º e o 6º ano, não é? E do outro lado, os mais velhos, foi o pátio dos mais velhos, e vi uns colegas meus a voarem com aviõezinhos também. E vá-te perguntar, então o que é isto? Então isto é uma atividade circunscolar, chamava circunscolar, da mocidade portuguesa. E então onde é que isso se faz? Então isso faz no primeiro andar, no primeiro piso, aqui do Liceu, às quartas e aos sábados, em vez de irem para a mocidade portuguesa, o que é que eu quis ouvir, não é? Portanto, espertinho, fui razoavelmente espertinho, que não tem acontecido sempre na minha vida, e fui-me inscrever. Inscrevi-me e, portanto, logo na semana seguinte, já estava na aula, era uma aula de trabalhos manuais, no fundo, que funcionava às quartas e aos sábados, a construir os meus aviões. Pronto. E, portanto, nessa perspectiva, era um miúdo feliz, realizado, porque sempre a inventar. Não era um miúdo feliz, porque tinha nascido, como a minha avó dizia, eu nasci em casa da minha avó, que vivia lá em casa, portanto, também, não é? Os meus pais casaram-se e ficaram a viver em casa da minha avó. Eu tinha nascido em berço de ouro e, de repente, por razões das mais diversas, a família entrou em default, entrou em falência. E, portanto, quer dizer, eu estava a viver algumas restrições de caráter económico que se refletiam em muitos aspectos da vida. Refletiam-se no par de sapatos, que eu só tinha um e quando estavam estragados tinha que ficar em casa até se poderem arranjar. Refletiam-se na alteração do cerimonial das refeições, onde, quando eu nasci e cresci até pelo menos aos meus 10 anos, tais 10 anos, mais 10, 11 anos, havia sopa, prato de peixe, prato de carne e sobremesa e fruta, e depois começámos a perceber que já não era bem assim. E que o lanche já não era bem assim também, muito pelo contrário. E também a minha roupa vinha de um primo meu que era rico e que vivia na Figueira da Foz e que mandavam de vez em quando na caminhoneta roupa para eu vestir e tal. Portanto, nessa perspectiva eu tive a noção disso e tive a noção de que a vida já não estava igual. As minhas irmãs são mais novas que eu, 4 anos, e portanto também eram muito miúdas, não se apercebiam tanto disso e cresceram de outra maneira. Eu não, eu fiz marcha atrás, não é? E fazer marcha atrás é sempre muito pior do que fazer marcha à frente, como toda a gente sabe, não é? E nesse aspecto não era um miúdo extremamente feliz. Mas acha que essa questão do aeromodelismo, que ainda hoje, continua hoje já por hábito, por gosto, obviamente sem qualquer dúvida, mas nessa altura eu estava a pensar que me estava a dizer que o tal Sr. BRG, salvo erro,
que disse, interessava-se por os aviões, ou tinha esses tais aviões e produzia-os, entre aspas, e isso influenciou assim, mas não influenciou os filhos dele. Era inato para si, parece-lhe hoje que era inato para si esse gosto pelo aeromodelismo, pelos aviões, e não era para os tais filhos do senhor, ou foi também uma fuga a essas dificuldades da sua vida e viu ali um interesse de vida também para isso? Essas coisas são muito giras de pensarmos como é que acontecem na vida, não é? Eu percebo a pergunta. Eu penso que, eu não vou dizer que fosse um refúgio, mas o facto de estar no meu quarto, em cima da secretária onde também fazia os trabalhos de casa, a construir um avião com restinhos de madeira que ia buscar uma serração, era também uma realização e talvez funcionasse como refúgio, por uma particularidade. É porque eu talvez me tenha dedicado, e odeio dizer que os aviões são brinquedos, não são brinquedos, mas isso é outra questão, não vale a pena debater-se, os seus brinquedos, quando chamam aquilo brinquedos eu fico com o corpo todo às barbulhas, mas enfim. Mas é normal, eu agora não disse isso por acaso, que também podia ter dito, não é? Podia ter dito, não é? Ou então quando diz os aviõezinhos, eu também, os aviõezinhos, os modelos de aviões, ora bem, mas de alguma maneira também isso era uma resposta a uma questão educacional que não recomendo a pais nenhuns desta vida. É porque quando a nossa vida era mesmo muito boa, compravam-me tudo quanto era brinquedos. Simplesmente para eu não os estragar, mandaram fazer uma prateleira onde eu não chegava, e que estava no meu quarto, uma prateleira com todos os meus brinquedos, que serviam para as minhas avós receberem as outras senhoras amigas dela para o chá e para mostrarem os brinquedos que eu tinha, mas não eram os brinquedos com que eu brincava. O que acho que é uma coisa, hoje em dia, em termos pedagógicos, quase ofensivo. E portanto, quer dizer, eu não brincava, mas sei que brinquedos tinha. Sei que tinha um carro de bombeiros, sei que tinha um carro de Fórmula 1, sei que tinha soldadinhos de chumbo, que não eram em chumbo, eram em massas extraordinariamente bem feitos, o exército completo, com os cavaleiros e com canhões e não sei o quê, onde eu não tocava, mas uma das nossas empregadas ao limpar aquilo, de vez em quando partia a cabeça a um, mas eu não podia mexer naquilo. E lá estavam também em cima, esses não estavam em cima da prateleira, estavam em cima do guarda-fato do meu quarto. O meu quarto tinha uma mobília que mandaram fazer naquela altura ainda, toda lacada creme, um tom creme. Eu lembro perfeitamente, e tinha um armáriozinho para pôr a roupa e mais umas gavetas, e em cima é onde estava o exército. Tinha aquele exército que eu também não mexia. E portanto, talvez por isso, assim, bem, eu agora vou fazer os meus brinquedos, não é? Vou eu fazer, porque eu não me limitei. Pelo menos, é porque são mesmo para mim. Pois, se eu partir, parto eu, não é? E lembro-me que ainda tenho um, mas comprei uma réplica. O brinquedo que eu gostava mais era um varredor, dava-se corda e o varredor varria em cima da mesa. Claro que esse desapareceu e eu aqui há tempos, numa casa de antiguidades, consegui comprar um varredor igual. E tenho esse varredor e tem corda e trabalha e tudo. Ora bem, e eu, como não tinha soldados de chumbo, havia uns chocolates que se vendiam, mas que eu não comprava porque eu não tinha dinheiro para os comprar, mas os Gentil Berger compravam esses chocolates. O chocolate tinha um soldado ou um marinheiro em lata espalmados. Não eram tridimensionais. Eram só bidimensionais. Mas depois os pés afastavam-se e ficavam em pé. E eu pedia-lhes eles normalmente comiam o chocolate e não ligavam muito ao soldadinho ou ao marinheiro, tinha soldados, marinheiros e aviadores, e eu então já tinha o meu próprio exército feito com soldados de lata. E portanto isso dava-me algum gozo. Portanto, não era, como digo, introvertido, não era um professor pardal que estivesse ali só a pensar naquilo, porque tinha sempre outras coisas para sonhar, mas de qualquer das maneiras
até aos meus 15 anos, eu não fiz outra coisa senão isso. E depois, aos 13 anos, fui-me inscrever no Clube de Aeromodelismo de Lisboa, e como Lisboa era uma outra cidade, e lá está, tenho que ter cuidado com estas afirmações, mas era mais tranquila, quer dizer, às vezes há formas de tranquilidade que resultam da repressão, e provavelmente seria por isso, mas o facto é que era, e eu com 13 anos metia-me no elétrico, no Arco do Cego, eu ia a pé até o Arco do Cego, e aos sábados ia para o Clube de Aeromodelismo de Lisboa, que ficava na Rua da Boa Vista, depois do Cacho de Doré. E saía, e não ia com os meus pais, ninguém me levava lá, e eu estava lá com os meus colegas mais velhos a aprender. Um bocadinho interior, não era qualquer pessoa que ia para ali com certeza. Como deve calcular, não é? Depois apanhava o elétrico para trás e estava em casa por volta das 11h30, porque aquilo fechava às 11, e às 11 os mais velhos iam beber cervejas ali no Conde Barão, na zona do Conde Barão. Eu nunca bebi e, portanto, vinha-me embora para casa. Ainda hoje, mesmo no Ribatejo, não bebe? Ainda hoje, mesmo no Ribatejo, bebo só uma coisinha de vez em quando, mas mesmo muito pouco. Não sou um consumidor de álcool, então das chamadas bebidas finas nem sei o que é que sabem. Podem-me falar de aguardentes, de brandies, conhaques, não sei o quê, nem sei do que é que sabem, não sei qual é o sabor, nem quero saber. Agora, de vez em quando bebo um copo de vinho tinto ou branco, assim num jantar mais tranquilo com a minha mulher, e alguma coisa que justifique. Então nós hoje ao jantar bebêssemos um copo de vinho tinto, bebo com certeza, e quando vou a um restaurante onde tenho à vontade para o fazer, nunca peço uma imperial, peço um panaché, porque é para estar misturado com um bocadinho de gasosa para eu poder beber, e nunca bebo mais do que um. Já aqui falou várias vezes, ou falámos várias vezes, nas repressões, e isto é palavra minha, antes do 25 de Abril, e já lá vamos à televisão e à rádio, mais em pormenor, mas isso toda a gente que nos está a ouvir e a ver sabe o seu percurso de vida, talvez interessem mais a outras questões importantes também. Mas quando se deu o 25 de Abril, e já há uns anos, estava nos noticiários, se assim se pode dizer, na rádio. Assim se pode dizer. Da rádio. Como é que viu aquele período diz que não tinha muita consciência em determinada altura, mas nessa altura já tinha. Nessa altura já tinha, não é? Sim, porque foi muito depois. Com 29 anos é evidente. Exatamente, já era completamente diferente, porque tinha uma vivência para isso, porque havia muita gente na altura com muito mais idade e que não tinha qualquer noção disso. Mas como é que viu aquela mudança na altura mesmo do 25 de Abril? A minha consciência social, eu prefiro optar por essa expressão, mas não me custa nada falar da minha consciência política ou ideológica, foi-se construindo com a minha observação do cotidiano, não é? Convém não esquecer que eu já era um jovem quando deflagrou a guerra nas colónias, não é? E, portanto, tive logo essa percepção, e mais... Eu teria 17 anos, e tive logo a percepção de que ia-me tocar qualquer coisa, não é? Portanto, mas independentemente disso... Já agora, desculpe só interrompê-lo, eu na madrugada do 25 de Abril, eu vivia em Lisboa na altura, e quando a minha mãe nos disse que não íamos à escola porque tinha havido uma revolução, eu perguntei logo se quem ganhava era o Spínola para eu não ir à guerra, não é? Eu tinha 11 anos na altura, não é? Naquela altura era também a fonte inspiradora, porque tinha sido a fonte transgressora. Quando escreveu o Portugal e o Futuro, é evidente que subverteu o regime, depois de tudo aquilo que veio a seguir. Enfim, a vida e a política são coisas muito complicadas, ou se quiser a política é muito complicada e depois complica a vida das pessoas, mas enfim, e portanto eu fui alicerçando isso, e particularmente porque quando comecei a trabalhar nos noticiários, eu entrei para o Rádio Clube Português no dia 1 de junho de 1968 e entrei para fazer um programa. Era um programa em FM das 2 às 4 da manhã. E, passado pouco tempo, o meu chefe, Luís Filipe Costa, achou graça à minha voz, à forma como eu conduzia o programa. Deve ter sido dos poucos que ouviam o programa, porque o FM quase não existia nos anos 60, não é? Mas
puseram-me a fazer aquele programa, o que é muito bom, porque é preciso sabermos a subir os degraus um a um. Portanto, eu estava das 2 às 4 da manhã a fazer um programa em FM nos anos 60, o que significava que devia ter como ouvintes alguns familiares ou algumas pessoas com insónias, não é? Mas o facto é que o Luís Filipe Costa ouviu-me e convidou-me para integrar o serviço de noticiários. Como deve calcular, também naquela altura não havia cursos de comunicação social, a maior parte das pessoas ligadas à comunicação social ou vinham de cursos de letras ou de direito ou de coisa nenhuma, e portanto era um conhecimento feito de empirismo, era a experiência e era ouvir e ver os outros, não é? Eu era um profundíssimo admirador de alguns dos meus mestres, ainda hoje em dia, e portanto não fazia outra coisa senão tentar imitá-los, não no estilo, não na forma, mas no conteúdo, porque quer dizer, não valia a pena estar a imitar Artur Agostinho. Mas Artur Agostinho, por exemplo... Ou imitar Fernando Peça, não se imita, são inimitáveis, não é? Exatamente. Assim, até pareceria, soaria a falso, não é? Pois. Tem ídolos nesse aspecto? Ídolos, se calhar a palavra é muito forte, mas francas referências... Enquanto jovem tinha mesmo, quer dizer, para mim, ouvir o Artur Agostinho a fazer o programa da manhã da emissora nacional, ou ouvir o Artur Agostinho no palco do Liceu Camões aos sábados, porque era exatamente no ginásio do Liceu Camões que faziam os serões para trabalhadores, e ver aquele homem encher o palco, a animar aquilo tudo, a apresentar os cantores que na altura estavam na berra, o Artur Garcia, o António Calvário, a Maria José Valério, a Maria Marise, a Alice Amaro, a Maria de Lourdes Rezende, Simão de Oliveira, Madalena Iglesias, por aí fora, e ele animar aquilo tudo, eu ficava em casa fascinado a ver como ele ligava às apresentações e por aí fora. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas em dizer que é talvez as pessoas que no meu meio me provocam a palavra saudade na verdadeira acessão da palavra. E é evidente também que quando ouvia o Peça, e não só o Peça em rádio, e depois mais tarde também ele foi o primeiro apresentador de televisão, ainda nas sessões experimentais, vir o Peça com o seu charme britânico a apresentar, e ainda por cima ouvia sistematicamente a voz do Peça em documentários, uma voz única e uma entoação absolutamente extraordinária, é evidente que os admirava muito, como o Pedro Moutinho também. Não é? É evidente que para a minha geração, nessa geração não. Para a minha geração, é evidente que me tenho que estar a referir a esses. Aqueles que hoje em dia têm a minha idade não são meus ídolos, são meus companheiros, claro, de quem eu tenho saudades, e que são muitos e muito competentes. Muitos. Já lá e portanto, quer dizer, isso é outra ordem de ideias. Mas, portanto, quer dizer, eu fui para o Serviço de Noticiários, e o Serviço de Noticiários do Rádio Clube Português tinha uma particularidade. Era o único no país, o único órgão de comunicação social, áudio ou vídeo, que tinha como apresentadores dos jornais os autores dos textos. Portanto, nós éramos, segundo o cartão que eu tinha, redatores-locutores. Eu era redator-locutor do Rádio Clube Português. Que é uma coisa que hoje não existe minimamente, não é? Pronto, era redator, portanto, escrevíamos as próprias notícias. E isto era mesmo muito importante. Quer dizer, a ideia partiu do Luís Filipe Costa, e foi um mestre, também outro ídolo, é evidente, não é? Mas esse é um companheiro a quem eu tratava primeiro por chefe e depois acabei por tratar por tu ao fim de uma série de anos e de sermos cúmplices em muitas coisas, mas o Luís Filipe Costa criou esse conceito. Portanto, quer dizer, era a única estação de rádio ou de televisão onde nós escrevíamos as notícias, éramos redatores-locutores, com toda a responsabilidade inerente a isso. Há algum sítio em que ainda hoje seja assim? Não, rapaz, não. Algum órgão de comunicação social nacional em que ainda hoje seja assim?
dos próprios jornalistas ou quem lê as notícias a escrever? Olha, não faço a mínima ideia. Também estou a pensar não entro nisso, numa... Estava a fazer uma pergunta que eu não sei responder. Eu sei que... Julgo que não, mas não sei também. Nós escrevíamos as notícias e recebíamos os telexes, porque somos todos anteriores ao fax e então às outras evoluções todas. O fax já foi um progresso muito grande. Os telexes estavam dentro da redação a trabalhar sistematicamente, um barulho de martelar sistemático, e que, por ordem da censura, da Comissão de Censura, que, passado uns anos na gestão do professor Marcelo Caetano, passou a chamar-se exame prévio, portanto, só se tinha mudado o nome, esse e outras coisas. Não? A PID também mudou para DGS, mas pronto. E então o que aconteceu? Nós estávamos a ouvir aquilo, mas quando recebíamos os telexes, não os podíamos ler enquanto não estivessem libertados pelo grupo de senhores que estava no Palácio Foz, em Lisboa, a receber aquilo tudo, a ler e a autorizar. O lápis azul. Mas o facto é que o Luís Filipe Costa nos deu instruções. Eu tenho como uma recordação, e irei publicar no segundo volume da minha biografia, o facsímile. Ele escreveu-me 6 páginas com uma letra maravilhosa, como é que se faz um noticiário, o que é ser jornalista de rádio e como é que se foge à censura. Com metáforas. Tudo ali, por aí fora. É uma Bíblia com 6 páginas. E é o meu curso de comunicação social. É o meu curso. E foi então, aí que aprendeu a falar por metáforas, não é? Que diz que ainda hoje usa um bocado. Faço isso, ainda hoje o faço. Eu tenho uma delicadeza no trato e na palavra, porque eu sou um filtro, tenho um filtro dentro da minha cabeça para não ferir ninguém e para não permitir, normalmente, observações dúbias àquilo que eu digo. E, portanto, aprendi também, naquela altura, que era preciso criar metáforas. Mas pegávamos nos telexes e ele dizia: aventurem-se em função deste aspecto, deste, vocês... Claro, os telexes normalmente vinham escritos em mau português, portanto vocês corrijam, tudo à mão. Havia uma máquina de escrever na redação e estava avariada. E, portanto, que era manual ainda, não? Manual, claro. Não. E estava avariada. E nós escrevíamos as notícias todas à mão. Vocês escrevem as notícias quando se tratar de coisas relacionadas, por exemplo, com a guerra colonial, aí têm que esperar. Porque as notícias eram completamente subvertidas com o mesmo princípio que hoje em dia nós assistimos na guerra da Ucrânia-Rússia ou na guerra do Médio Oriente. Como disse o Winston Churchill, e com razão, o primeiro derrotado na guerra é a verdade. E, portanto, quer dizer, o número de mortos... Na guerra ou na vida? Não, para si? Na guerra é a verdade. E na vida sabe não porquê? Porque na vida... Eu espero bem que não. Está a ser muito radical agora. Estou a querer ir por outro caminho. Eu não vou a esse ponto. Quer dizer, acho que na vida não podemos ser derrotados, não podemos ser derrotados pela mentira, não é? Vive-se com muita mentira. Aliás, o Oscar Wilde dizia que não há nenhum homem que até aos 30 anos não minta pelo menos 3 vezes por dia. Mas se calhar todos nós, até eu, se calhar nesta conversa, sim, estarei sem querer a não ser correto na verdade, mas daí a mentir vai uma distância. Mas realmente era verdade, e portanto era verdade que nós sabíamos que tinha chegado uma notícia que dizia que na emboscada X as NT, nossas tropas, tinham tido não sei quantas baixas e tínhamos que esperar, porque passado uma hora vinha a notícia a dizer: as nossas tropas não sofreram baixas. Ora bem, o nosso chefe disse o seguinte: olha, para nós não mentirmos, vamos omitir. E, portanto, não se dão notícias sobre a guerra colonial, sempre que houver questões relacionadas com mortos ou feridos. E, portanto, nós não falávamos disso. Outras notícias relacionadas com a guerra colonial, tudo bem. Desde que houvesse momentos de guerra que resultassem em feridos, mortos,
do nosso lado ou dos terroristas, como aliás eram designados, os guerrilheiros eram designados como terroristas, nós não damos a notícia e, portanto, não dávamos. E fazíamos noticiários de hora a hora, sozinhos. Havia ainda hoje eu estou habituado, lá está, ao one-man show, não é? É porque entrávamos de noticiário às 7 da manhã até às 13, das 13 às 19, das 19 à 1 e da 1 às 7. E éramos apenas 7 noticiaristas. E, portanto, só um é que estava de serviço durante 6 horas a escrever e a ler noticiários de hora a hora. Quando eu hoje em dia entro na redação de qualquer órgão de informação e vejo, ainda são tantos, não? E devem ser precisos, com certeza. É muito mais a noticiar, ou achamos nós que há mais a noticiar? Pois, pronto, ok, são muitos, mas nós fazíamos aquilo sozinho, porque havia um colega nosso, extraordinário, que era especialista em rádio, era rádio amador também, que criou, em cima da nossa secretária, uma parafernália de material para nós ouvirmos gravações, para nós ouvirmos rádios, algumas possíveis, outras não possíveis, para fazermos pequeninos apontamentos com um microfone que ele lá tinha posto e gravávamos imediatamente. Fazíamos tudo ali. Era self-operating. Como mais tarde eu vinha ouvir dizer, nós não usávamos expressões inglesas. Portanto, o Manuel Bravo foi o grande mestre dessas coisas. Portanto, nós fazíamos tudo sozinho, depois pegávamos nas bobinas, levávamos as bobinas para o técnico, para ele arrancar com os RMs em função da notícia que estivéssemos a dar. E pronto, e assim eu vivi até toda esta história tem a ver com o 25 de Abril, assim vivi até ao 25 de Abril. No entanto, em 74, no princípio de 74, tinha estado em Inglaterra em 73 e no princípio de 74 fui com os Green Windows, os José Cid e os Green Windows, fui acompanhar a gravação de canções que eles viriam a levar ao festival o dia em que o Rei fez anos, A Rosa que Te Dei, enfim, e eles gravaram aquilo até no estúdio dos Moody Blues. E então eu fui, mas já não voltava. Porquê? Porque já tinha saído da tropa, mas como não tinha sido mobilizado para a guerra colonial, não por cunhas, coisa nenhuma, apenas o fator sorte às vezes acontece na vida, apenas porque as incorporações eram de 300 oficiais de cada vez e mobilizavam de trás para a frente. Sempre que aparecia uma nova mobilização, ficavam mais 300 à nossa frente. E iam gastando oficiais e nunca chegavam a mim. Quando se deu o 25 de Abril, pouco tempo antes, eu tinha lá ido ao departamento de oficiais e fui informado pelo sargento que lá estava. Então, em que lugar é que estou? Claro que o sargento não era especialista em numerais ordinais e disse-me, está em 48. Não disse, não está em 48. Portanto, eu tinha 47 oficiais à minha frente, o que significava que eu iria para o curso de capitães a partir dos 30 anos. E nessa altura eu pensei, agora eu não quero voltar para a tropa e muito menos para a guerra. E fiquei em Inglaterra, eles vieram-se todos embora para o Festival da Canção e tudo. Eles vieram-se embora e eu fiquei em casa de uma tia minha que vivia em Hollywood Road. Tinha sido telefonista da Marconi, porque falava francês e inglês, era preciso, as senhoras da Marconi tinham que ter, e como era muito independente, tinha resolvido emigrar, que foi um escândalo para a família e foi viver para a Inglaterra. E eu estava em casa dela, ela vivia em Hollywood Road e perguntei-lhe o que é que podia fazer. Portanto, se eu tivesse feito o que esteve para acontecer, não estaria a dar-lhe aqui esta entrevista, por razões óbvias, provavelmente até com um English accent
muito acentuado. Estávamos agora em Inglaterra, a fazer a entrevista, talvez. E a minha prima, a minha tia Madalena, disse-me que me arranjava um emprego, em princípio, como empregado. Podia ser motorista, podia ser mordomo, podia ser, assim, chefe para todo o serviço, de algumas vedetas. E havia duas vedetas que eu com quem eu potencialmente poderia ir trabalhar. Uma era a Ava Gardner, o animal mais belo do mundo naquela altura já não era, porque estava muito doente e muito decadente, e que estava a viver em Inglaterra às expensas de Frank Sinatra. Frank Sinatra tinha tido uma grande paixão por ela, ela não tinha dinheiro e ele mandava-lhe dinheiro para ela viver bem, vivia muito bem em Inglaterra. Ou então o Patrick McGowan, que era o ator de uma série que eu adorava quando era miúdo, que era o Danger Man, uma série. Mas estávamos naquela base das negociações, portanto não vi nenhum nem a outra. Gostava de ter visto a Ava Gardner, mas nunca a vi. Mas seria para ser motorista e mordomo, empregado às ordens de um e do outro. E também houve uma hipótese da Joan Collins, e a minha tia ia-me arranjar um emprego deste género, uma vez que eu sabia falar bem inglês, portanto dava para ter um outro nível de vida e não ir, por exemplo, para uma atividade profissional bastante mais básica, não é? E, entretanto, toda a gente se vai embora, eu fico, e dá-se o 16 de março. Antes do 25 de abril. Exatamente. E a seguir ao 16 de março, eu vim a saber isso na BBC portuguesa, onde eu ia de vez em quando lá dar uma olhada, e vim a saber... Fernando Peça andava por lá nessa altura? Já tinha voltado há muito tempo. Pois, já foi muito estava lá o Letria, estava lá imensa gente. E eu, nessa altura, fiquei a saber o que é que tinha sido o 16 de março e liguei para o Luís Filipe Costa. Também não havia escutas telefónicas. Liguei assim: Luís, o que é que aconteceu? Olha, aconteceu isto assim, uma marcha vinda das Caldas da Rainha e tal, mas que foi abortada, foi interceptada e tal. Sim, senhor, e tal. Olha, Luís, dá para voltar? Foi só o que eu lhe disse. E ele disse sim, dá. Amanhã. Pronto. Eu não sei o que é que ele sabia, mas o Luís Filipe Costa era um homem politicamente muito enfeudado, e eu voltei. Comprei o bilhete e voltei para Portugal. Portanto, não cheguei a desertar, porque ainda nem sequer tinha sido mobilizado. Seria mobilizado provavelmente para o ano seguinte, não é? E pronto. E então voltei e, passado pouco tempo, entrei imediatamente no serviço de noticiários, não é? Porque, entretanto, eu até fazia umas crónicas por telefone. Tinha que pôr montes de moedas nas cabines de telefone britânicas para poder fazer uma crónica para a rádio, não é? Não havia estas coisas engraçadas que nós temos no bolso, não é? E portanto, ou então metia umas moedas e se atendesse lá a nossa telefonista, pedia-se autorização para ela poder receber a chamada e a chamada ser paga na origem, no destinatário, aliás, e pronto, eu fazia umas crónicas, e o Luís Filipe Costa adorava as prosas que eu escrevia e tal, sobre a vida londrina e a atividade artística e cultural, muito nesse aspecto, para dar a ideia que estava só a colaborar. Mas pronto, depois voltei e no dia 25 de Abril estava de serviço marcado da 1 às 7 da manhã, que era o horário mais duro, da 1 às 7 da manhã. Mas que foi o mais oportuno nessa altura. E 2 ou 3 dias antes, o Kim Furtado pediu-me para trocar. Eu ficar 19 1 e ele 1 às 7 da manhã.
Não é que ele soubesse alguma coisa, já me disse isso várias vezes, que não. É porque ele trabalhava também nos noticiários da RTP. E, portanto, naquele dia estava de noticiários, estava para escrever, era redator, estaria a escrever notícias para o noticiário da meia-noite da RTP. E, portanto, fizemos uma troca e eu saí à 1h15 da manhã e a essa hora entrou o Kim Furtado e, portanto, passado 4 horas, 3 horas e tal, estava o Joaquim Furtado a ler o primeiro comunicado das Forças Armadas, não é? Do movimento das Forças Armadas. E eu estava numa discoteca, saí e era solteirão. Mais agradável por um lado, pior historicamente, não é? Historicamente não me passou completamente ao lado, porque estava na discoteca, a discoteca era o Porão da Nau, que era uma coisa maravilhosa. Fui para casa dos meus pais, deitei-me, e aí por volta estava a dormir há pouco tempo, por volta das 5 ou coisa assim, a minha mãe tinha imensas insónias e tinha rádio de mesa de cabeceira e ouvia rádio. E então ouvia sempre o Rádio Clube Português onde o filhote trabalhava, claro, não é? E então ouviu umas marchas e tal, e achou estranho, e foi ao meu quarto, bateu à porta: olha, estão aqui a dar na rádio umas marchas, umas coisas de caráter marcial e não é a programação habitual, o que é que estará a acontecer? Eu fui ouvir também na rádio, vi o que era, fui tomar um belo duche e fazer a barba, porque gosto de ir para as revoluções de lavado, e fui a pé da João Crisóstomo até à Rua Sampaio Pina, porque pensei, bem, se fosse por agora de carro, é capaz de haver grandes movimentações das ruas, tenho mais dificuldade de mobilidade, não portanto era tão longe assim, não era muito perto também. Não, tinha que subir a Marquês da Fronteira, que era muito íngreme, atravessar um bocadinho do Parque Eduardo VII e ir para lá. E pronto, e então entrei no Rádio Clube Português, eram para aí umas 7 horas da manhã, ou 7 e tal, de onde saí no dia seguinte, depois da meia-noite. Portanto, quase, não digo, foram umas 40 horas ou coisa assim, de trabalho contigo. A viver aquelas emoções. O Júlio Isidro, eu não lhe vou pedir comentários, porque já sabia o que é que ia dizer, portanto não vale a pena. É por vezes conhecido, tal como o António Sala é conhecido pelo senhor da rádio, o Júlio Isidro é conhecido pelo senhor da televisão. O facto é que há pouco disse que em 1968, quando fez o programa na Rádio Clube Português da FM, teria pouca gente ainda a ouvir porque a FM ainda não estava implantado. Também quando foi para a televisão quase que não estava ainda implantada porque existia há 3 anos, salvo erro, ou 4 no máximo, não era? Em Portugal, não é? Tudo isso é extremamente diferente, obviamente, em tudo, nas pessoas também, provavelmente, do que acontece hoje em dia. Há pouco eu estava quase que em jeito de provocação a perguntar-lhe se a mentira e a verdade não eram uma constante quase, não só no que nós estávamos a falar, mas se não era agora também, não é? Júlio Isidro é conhecido, e muito bem, eu lembro-me disso, porque de alguma forma, para uma pessoa com uma década e tal a menos do que o Júlio Isidro, para mim é um dos ídolos, se assim podemos chamar, obviamente a televisão, é daquelas pessoas que nós conhecemos desde sempre, com o Passeio dos Alegres e com muitos outros, mas o Júlio Isidro ajudou, ou promoveu, ou lançou inúmeros dos artistas e dos profissionais da televisão, sobretudo, rádio também, mas dos profissionais de hoje em dia. A primeira entrevista deste em pessoa que eu fiz há quase um ano, em setembro passado, foi com o Joaquim Nicolau. E o Joaquim Nicolau, na altura, distinguiu ali, muito concretamente, entre o ter jeito e ter talento. E ele dizia, como é óbvio, que ter jeito até o cão dele tem, ter talento é uma coisa muito diferente. E que hoje há muita gente na televisão e em todos estes meios, ele falou até nos morangos com açúcar da altura, que têm muito jeito, como o cão dele também tem, mas não têm talento nenhum.
sente que dessas pessoas, sem falar em nomes, não interessa, mas dessas pessoas que lançou, dessas dezenas de pessoas, para não dizer se calhar mais que centena, que lançou, há muitas que têm muito jeito e pouco talento? Olha, ou é essencialmente o contrário? Eu penso que aquilo que eu fiz era aquilo que era a minha obrigação fazer, porque eu não sou dono do meio de comunicação social onde trabalho. Eu penso que é o grande erro e eu diria uma opção completamente errada de gente que dá a cara ou que trabalha em rádio ou em televisão, imaginarem-se donos do meio onde estão e, sobretudo, donos do mundo que aquilo envolve. Ora bem, portanto, quer dizer, o que eu fiz foi sistematicamente abrir a porta àqueles que tivessem jeito ou tivessem talento, mas mais do que isso, que tivessem interesse, que tivessem amor, que tivessem paixão, para mostrarem as suas habilidades. E o tempo iria naturalmente compensar uns e dilapidar os outros. Nem sempre por razões tem que ser justo, nem sempre por razões de caráter técnico, mas também muitas vezes por opções de vida. Porque é assim, há pessoas que, cheias de talento, não tiraram partido disso. A sua própria vivência afetou a carreira que podiam ter tido. Conheço alguns casos. São os chamados mal empregados, não é? Não vou falar em nomes, que mas... acontece em todas as áreas, não só em todas. Há nisto como há em tudo, não é? Quer dizer, pois, aquele fulano podia ter sido o maior advogado do país. Pois é, mas perdeu-se no álcool, por exemplo. Isso é uma imagem, como outra qualquer. E portanto, quer dizer, ou este fulano era um escritor, um poeta dotável, mas era muito introvertido e não queria publicar, ou não gostava de publicar, ou tinha as suas obras e guardava-as, ou deitava-as fora. Pronto, ficámos sem saber, e realmente o talento estava lá. Eu devo dizer que a questão entre ter jeito é sempre importante, porque o talento também se constrói. Porque o talento também se constrói porque o talento é o quê? É uma chispa, é uma luz que nos acontece. Assim, espera aí, agora inventei isto, não é? O talento é uma forma não só criativa de partir do nada ou de alguma coisa e depois dar-lhe forma. Ora bem, dar-lhe forma é como quem toca piano por música ou quem toca piano de ouvido. Porque pode saber muito de música, ensinaram-lhe a tocar tudo, toca, executa, mas onde é que está depois a diferença? Está no talento, não é? Portanto, aqui também, neste meu ofício, eu acho que aprender a falar português é uma obrigação, que nem sempre é cumprida e cada vez se nota mais. Percebe? Ter uma atitude para com o espectador, que seja espectador ou rádio ouvinte, é a mesma coisa. Uma atitude que seja marcada pela humanidade ou pelo humanismo, se quiser. É saber que aquela camarazinha que está ali a olhar para mim e este microfone que aqui me pendurou ao pescoço tem uma enorme responsabilidade. Ou eu, se quiser, tenho uma enorme responsabilidade em relação a estes dois objetos. Isto não são dois objetos, isto é a gente que está do lado de lá. E, portanto, eu estou sempre a pensar na gente que está do lado de lá e na diversa gente que vai interpretar as minhas palavras das mais diversas maneiras. Agora, ter jeito é um bom princípio, o talento pode-se construir, porque a célebre frase de 90% de transpiração e 10% de inspiração funciona mesmo, porque o aluno brilhante e inteligente que não trabalha vai ficar atrás do outro mediano ou até, se calhar, abaixo da média, que trabalha muito e que é muito marrão, como nós dizíamos, não é? Mas é mesmo assim? O mérito ainda é o que determina o êxito das pessoas? Não. É outra pergunta que me está a fazer, que não é a mesma. Não é a mesma. Mas respondo-lhe com todo o gosto. Não, nós não vivemos no tempo da meritocracia. E não é da comunicação social.
É no mundo. Sim, eu estou a falar do mundo. O meu amigo está a querer chegar à ideia da verdade e da mentira, mas aquilo que eu disse continuo a manter. Aquilo que lhe digo é que realmente é verdade. As circunstâncias têm favorecido muita gente, porque alguém escreveu e disse que entre um inteligente e um medíocre, ambos a lutarem pela vida, em princípio o medíocre vai vencer. Quer dizer, tem mais capacidade, ele não sabe que é medíocre, mas tem mais capacidade de luta e vai lá. Porque e o inteligente, se calhar, vai-se pôr a si próprio em causa, porque quanto mais inteligentes nós somos, mais nos pomos em causa. Claro. E, portanto, se calhar, é melhor sermos mais moderados, é melhor não arriscarmos isto, é melhor não sermos descarados, percebe? E não termos lata para certas coisas. Eu não estou a dizer, eu não sou o inteligente. Este nós tem a ver com nós, os outros inteligentes, que não eu. Mas, e o medíocre, não. Tem a ideia de que eu tenho que vencer na vida e vai para ali acima. Aquilo que nós vivemos em termos de comunicação é porque a nossa comunicação está muito marcada pelo marketing hoje em dia. E quem souber fazer marketing, seja intuitivamente, seja hoje em dia já quase de uma forma científica, técnica, vai provavelmente conseguir fazer carreiras mais, eu não vou dizer brilhantes, eu ia dizer brilhantes, mas não vou dizer, mais produtivas em termos de bem-estar social e económico. Para essa própria pessoa, exatamente. Percebe? Exatamente. Porque aí vem a questão que, há 9 anos, mais ou menos, penso que foi, que dizia que o maior defeito dos portugueses era a inveja. Continua a achar isso? Eu não foi com essa idade que disse, mas há uma frase para mim que é emblemática. Eu digo há 9 anos, portanto, aí em 2015, não, mas até já foi, assim, talvez há mais, não? Tive uma outra que foi a primeira página do Expresso, porque apareceu o Passeio dos Alegres, que eu inventei de raiz, e passado pouco tempo faço uma entrevista de não sei quantas páginas no Expresso, com capa do Expresso, primeira página do Expresso. E o que está lá escrito é o seguinte: sei que tenho prazo de validade como os antibióticos. E logo a seguir dei uma entrevista em que eu dizia que o sucesso em Portugal é imperdoável. E eu penso que continua a ser assim. É imperdoável no sentido que as pessoas não o perdoam, não é? Ouça, quer dizer, eu tenho a certeza absoluta, mal de mim com esta idade, há pouco tempo de partir, o horizonte à frente é muito mais pequeno do que ficou para trás, tenho a certeza absoluta que sou muito acarinhado e muito respeitado. O que é que eu consegui com este tempo? Ser respeitado, porque provavelmente a popularidade, no sentido daquilo que se usa hoje em dia, tive-a quando fiz o Passeio dos Alegres, a Febre de Sábado de Manhã, sim, digamos, era a euforia. Sim, na rádio, respectivamente na televisão. Como nos casamentos, há uma fase de paixão, de grande euforia, e depois, se o casamento for, digamos, gerido por ambas as partes de uma maneira respeitável e sólida, o casamento transforma-se num amor tranquilo. Aquilo que eu penso que o público hoje em dia tem por mim é um amor e um respeito tranquilos, e é isso. Agora, quanto à fama, devo dizer, há bem pouco tempo, há uns 3 anos, assim, houve uma tentativa de se fazer um casting na RTP para novos apresentadores e concorreram milhares, não sei quantos, mas eram 3.000 ou 4.000, e a mim tocou-me ser do júri. E quando à minha frente o candidato se postava para fazer algumas das provas que nós propunhamos, sistematicamente eu perguntava, então porquê é que está aqui? E devo-lhe dizer que uma percentagem, não vou exagerar, de 60% a 70%, portanto, muito mais de metade, dizia, está aqui porque eu quero ser famoso. Ora bem, isto é extremamente interessante, se não fosse tão triste de ouvir, não é? Mas que é normal hoje em dia. Eu devo dizer que creio que naquilo que é a definição da palavra famoso, eu não sou. Mas ainda bem. Pois, nessa perspectiva, sim. Ainda bem, quer dizer, porque o que eu penso é que a ideia da fama ninguém a imagina
de outra forma que senão com o mundo a seus pés. Mas é que ninguém tem o mundo a seus pés. Nem mesmo os grandes ditadores que hoje em dia estão a determinar a estabilidade do mundo e a eventualidade até do fim do mundo, esses senhores também não têm o mundo a seus pés. Mas não lhe parece que, a uma escala mais pequena, não vou falar nos ditadores, porque aí há muitos e houve muitos com muita idade, ou que hoje já teriam muita idade e que foram assim, mas a um nível mais do nosso mundo, do mundo artístico até tudo isso, não lhe parece que hoje, de gente de uma idade mais nova, há muito mais essa mania da grandeza de serem famosos do que haveria há uns anos atrás, ou pelo menos das pessoas que agora têm outra idade? Olha, ou é uma aprendizagem da vida? Eu tenho que ter algum cuidado em dizer isto, mas o facto não podemos é que generalizar, claro. me parece que seria mais saudável ver as pessoas muito empenhadas naquilo que estão a fazer, fazerem o melhor possível, e há muita gente nova com muito talento, trabalha-se muito. As pessoas pensam que aquilo tudo aparece feito, mas não aparece feito. Portanto, um bom programa dá muito trabalho. Eu diria, há muita gente, mas no meu caso, até sou capaz de pensar que é gente demais, mas isso é porque eu fiz televisão de vão de escada, talvez seja por isso, mas acho que é muito mais importante nós terminarmos o nosso trabalho e ficarmos com a ideia, nunca pode ser a ideia negativa, isto está muito aquém daquilo que eu queria. Não. Devemos sair com a noção de que está muito próximo daquilo que eu queria. O deste a mais também é defeito, não é? Porque não vale a pena, porque senão é um sofrimento sistemático, não vale a pena. E acho que isso é muito mais importante do que os efeitos colaterais da atividade das pessoas, onde o umbigo passa a ser o órgão mais importante do corpo, ou a zona mais importante do corpo, e depois são as redes sociais, é todo o marketing que vai construindo essas personalidades. Ou seja, eu acho fundamental que as pessoas façam programas de televisão, ou façam programas de rádio, ou escrevam livros, os deem a divulgar, tenham o maior número possível de ouvintes, espectadores ou leitores, mas que não se empenhem tanto nos tais efeitos colaterais, que é, como a gente às vezes lê, não sei quanto está de luto, e depois nós vemos que é isto, depois morreu o cão. Percebe? Exatamente. Mudança espetacular na pessoa não sei quê, porque pintou o cabelo. Percebe? Isto acontece todos os dias. Isto é o que, para mim, eu acho que não vale a pena, que é só para aparecer, para estar. Chamar a atenção. Acho que não vale a pena. Eu tenho aqui dentro da minha cabeça, não vou citar porque dentro da minha cabeça iam faltar imensos nomes, mas há muita gente na casa dos 30 anos, 40, que tem muito talento do ponto de vista profissional, quer na rádio, quer na televisão, quer também na escrita. Quando eu digo a escrita, até fiz aqui uma pausa, porque a escrita dos jornais é outra coisa que, para mim, começa a ser dramática. É a ideia de que, daqui a algum tempo, provavelmente, os jornais serão, eu penso que é apenas uma forma residual das pessoas consumirem informação. Continuará a ser online, pelo menos. Pronto, mas lá está. Eu gosto muito de olhar para o mundo à minha volta e estive em Londres há relativamente pouco tempo com a minha mulher e entrava no Metropolitano e antigamente no Metropolitano eu via imensas pessoas de jornal aberto. Vi em 8 dias, uma pessoa a ler. Mas viu centenas com o telemóvel à frente. Mas não estavam a ler notícias. Pois não, certamente que não. Estavam nas redes sociais. Porque o movimento dos dedos diziam que não estão a ler notícias, mas também não estão a escrever notícias. Também, não, de certeza, muito menos. Portanto, quer dizer,
Ou então num silêncio absoluto, porque estão também isoladas do mundo. Com os in-ears, como agora se costuma dizer, metidos nos ouvidos, e estão a ouvir Spotify, ou seja o que for, estão a ouvir música e não estão lá. Porque eu atrevo-me a dizer que a tecnologia tem inventado aquilo que eles chamam instrumentos de comunicação social e tem morto a comunicação social. Eu normalmente pego no telemóvel, quando quero falar consigo, eu ligo-lhe. Quero falar de viva voz. Eu, quando escrevo uma mensagem de parabéns a uma pessoa, compro um cartão de parabéns e escrevo à mão. Que é para as pessoas saberem que sou eu que estou ali. Que não e não um SMS. Yes. Eu não dou os parabéns a ninguém por SMS. Acho que se nós não tentarmos preservar isto, agora chamem-me velho do Restelo, digam que eu estou parado no tempo, o que quiserem, mas se nós não tivermos esse tipo de atenção, ninguém percebe que é de olhos nos olhos, que é com a boca que nós falamos e é com a mão que damos um abraço, um cumprimento, ou com os braços que damos um abraço. E olha que esta frase, agora eu parecia ao Papa Francisco, que ele dizia isso aqui há pouco tempo, que é fundamental nós sermos capazes de dar um abraço. Um abraço, exatamente, falou muito nisso. Ele falou muito nisso. Mas isso quer dizer que o nosso mundo de hoje é tão mau como Alain Delon, que morreu agora há muito pouco tempo, dizia que já não queria viver, não só por isso, mas muito também porque, pelo menos no mundo de hoje, que não queria viver? Olha, ele teve o direito de dizer o que queria dizer. Eu tenho lido muito ultimamente sobre o Alain Delon e têm sido algumas afirmações muito controversas e, portanto, eu, em relação ao Alain Delon, acho que é perfeitamente legítimo ele dizer que este mundo é uma porcaria, e não foi assim que ele disse, mas disse à francesa, e que estava desiludido com este mundo, mas estava desiludido agora, não esteve desiludido aos seus 30, 40, 50 anos, quando era o homem mais bonito do cinema europeu, não é? Portanto, acho que tem todo o direito, porque muitas vezes o envelhecimento provoca quase que uma revolta, não é? Já não sou o que era, mas ele até nisso não se pode queixar, porque as fotografias mais recentes do Alain Delon é de um velho, com 88 anos, bonitão. Sim. Quer dizer, até nesse aspecto. E, evidentemente que a frescura passa com o tempo, mas aqui eu parafraseava o Agostinho da Silva, já não corro como corria, já não salto como saltava, mas penso melhor do que pensava. É isto que eu penso para mim. Eu já não corro como corria, já não salto como saltava, mas acho que penso melhor do que pensava. Júlio Isidro, já estamos a falar há 1 hora e tal, estas conversas são sempre assim, ainda bem, muito agradáveis, podíamos estar aqui mais 1 hora, só para terminarmos. Júlio Isidro, hoje, em 2024, há pouco tempo, voltou, ou continuou, a trabalhar na rádio, tem um programa na rádio e na televisão. Futuro, como é que é? Olha, o futuro é estar vivo. Adeus, eu, curiosamente, quando vinha para aqui, disse à minha mulher que tem dias, porque a felicidade não é um estado de valor absoluto, não é? E então eu assumo isso. Mas hoje tenho estado num dia feliz, porquê? Porque está bom tempo, porque a nossa casa está arranjadinha, não há assim grandes dramas, sob o ponto de vista logístico, porque gosto muito do campo, gosto muito de estar aqui na zona do Cartaz, gosto da tranquilidade e gosto muito de estar ao pé da minha família, do núcleo, este é digamos, o núcleo duro da família, a Sandra, a Mariana e a Francisca. E portanto, só por esse facto, e a minha filha Inês, que um dia destes virá viver também para aqui, mas que ainda não está. E portanto, quer dizer, aquilo que eu posso dizer,
é que sinto, nesta altura, que o mais importante é tirar partido da circunstância de ter uma saúde razoável. Qualquer hipocondríaco diria que estado de saúde não prevê nada de bom, mas eu prefiro considerar que me considero com uma saúde razoável, com uma mobilidade razoável, com um senso de humor razoável, a escrever melhor do que escrevia, a libertar cada vez mais a minha própria escrita e em termos de comunicação, sinto-me muito seguro à frente das câmaras e atrás do microfone. Então, sinto-me mesmo. Vou renovar o contrato com a RTP por mais um ano. Ano a ano, não falámos nisso, mas sempre tempos a tempos, sem nunca vínculo propriamente. Muito melhor do que foi noutros tempos, era de 3 em 13 semanas. E agora tem sido de ano a ano e é muito bom. Júlio Isidro, o programa segue dentro de momentos, não é? Sim, segue uma nova autobiografia. A segunda parte virá do programa segue dentro de momentos. A segunda parte segue dentro de momentos. Sim, senhor. Obrigado, Júlio Isidro. Muito obrigado.